Boa tarde, pessoal. Pontualmente 18 horas. Eu sou o Danilo Roque. Estou à frente dos trabalhos de Direito Digital, Inovação e Proteção de Dados aqui do Faz Advogados. E esse é mais uma edição do Faz Mais Simples. Para quem é a primeira vez, Faz Mais Simples é uma iniciativa do Faz Advogados para a gente trazer temas relevantes relacionados ao direito que podem impactar no seu dia de uma forma mais leve, de uma forma mais descontraída, de uma forma menos densa. E esse, particularmente, é um Faz Mais Simples, um pouquinho mais diferente ainda. A ideia hoje é trazer, sim, tema relevante com base no direito, mas a gente quer falar um pouquinho sobre inovação. E a quem é a primeira vez, seja bem-vindo. A quem já participou de outras edições, seja bem-vindo de volta. É um prazer tê-los todos aqui. Quando a gente fala de inovação, a gente pensa num primeiro momento tecnologia, e eu penso muito em tecnologia porque é hoje o motor do meu trabalho, é o que eu gosto de fazer e é o que está no nosso dia a dia, né, gente? Só que quando a gente fala em tendências de inovação, a gente fala, poxa, mas tendência muda, é o que está, né, realmente no hype do momento. E a gente olha 2022 versus 2023, até um passado um pouco mais distante, e a gente consegue ver que algumas tendências caíram, outras se fortaleceram, algumas se mantiveram na mesma. A ideia hoje é bater um papo rápido mesmo sobre essas tendências que a gente tem visto. 2022 foi um ano muito de consolidação de algumas tendências que vinham nos últimos anos e que principalmente foram aceleradas com a nossa infame pandemia, e que agora a gente vê em 2023 algumas consolidações. Eu acho que de todas as tendências que a gente tem visto no mercado, e principalmente com os nossos clientes aqui, nos mais variados segmentos, a gente consegue segregar em 6 grandes grupos. A gente consegue pensar nas principais tendências desse ano, com impacto diretamente jurídico aqui do nosso trabalho. Primeira, que já estava forte ano passado e no ano anterior, e que vem com tudo, que é segurança e proteção de dados, né, gente? Proteção de dados, LGPD, imagino que todo mundo já tenha ouvido alguma vez essa siglazinha, por mais que não tenha feito nada ainda dentro da sua empresa, já deve ter visto um pop-up num site, algum anúncio de algum fornecedor aí de que você é consumidor. E esse ano vai ser um ano de ainda mais consolidação disso. Por quê? A gente está vendo um movimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de regulamentação, de trazer mais explicações sobre a LGPD, porque quem está aí no dia a dia, para quem está sofrendo com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, deve ter ouvido isso mais de uma vez ou ter se deparado. E agora? Como é que eu faço? E o que a lei quer dizer com isso? E a NPD tem trabalhado nisso. Só que segurança, principalmente no mundo digital agora, que foi potencializado nos últimos anos, nessa migração de digital para analógico, ela ganhou um condão ainda mais forte, né, da cibersegurança. E esse é um mercado que vem forte para 2023, quando a gente vê que o Brasil, apesar de ter melhorado bastante nos últimos 3 anos no ranking de segurança cibernética, tem um estudo do MIT que ranqueou as 20 maiores economias, está muito alinhado com o estudo da ONU para cibersegurança, que o Brasil evoluiu, subiu da 54ª posição para a 18ª, só que quando a gente pega as 20 maiores economias, a gente é o antepenúltimo. A gente está no número 18 ali de 20. E a gente está com uma evolução um pouco lenta. E qual é o problema disso? O problema é que, principalmente no mercado B2C, problema de segurança, de cibersegurança, me aumenta o índice de fraude, me aumenta o índice de prejuízos, que traz custo para o consumidor, que pode potencialmente, muito normalmente, numa fraude, por exemplo, custo para a empresa. Só que não é só isso.
eu tenho custos. Se eu não tenho uma segurança cibernética boa na minha empresa, eu tenho custos com a minha propriedade intelectual, vazamento de dados, vazamentos do meu know-how, eu tenho custos maiores de investimento para proteger isso. Então, esse é minha primeira tendência que vem acelerando. Já era ano passado, não só se manteve, como ela é um dos principais pontos desse ano de 2023. E aqui a gente vê um mercado que vai ser interessante para vocês atuarem internamente. Para sua segurança, não é só tecnologia, tá, gente? Não é só contratar serviços, não é só contratar plataformas, não é só contratar tecnologia. É trabalhar também com educação dos seus clientes, com educação dos seus consumidores. O estudo da Kaspersky, empresa de segurança internacional, mostrou que no último ano 20% dos brasileiros abriu link inseguro com potencial de roubar dados sem nem saber o que estava fazendo. Foram testes de phishing que eles fizeram. Então imagina, olha o risco que a gente corre, e quando a gente fala de risco em cibersegurança, estamos falando de potencial perda de dinheiro. E para para cibersegurança, a gente tem algumas tecnologias especificamente que estão muito em voga desde o ano passado principalmente, mas que não são tão novas, que vocês já devem ter ouvido muito falar. Talvez o Web3, a terceira, a nova versão web, que não é tão comentada ainda no Brasil, é uma delas, baseada na descentralização, numa maior segurança tokenizada. Quando a gente fala em tokenização, o primeiro nome vem em NFT. NFT é aquelas figurinhas bonitinhas, aquelas fotos que a gente comprava, que eu não sou dono da imagem, eu só tenho um recibo. Só que ela não é só isso. Ela tem funcionalidades interessantes que podem nos ajudar em cyber. Então, fica já um lembrete. NFT, mais do que a imagenzinha bonitinha que a gente compra. Segundo item que vem numa tendência muito bacana, muito acelerada. Ano passado a gente fala que 21, 22 foi o ano do metaverso. Né? Facebook mudou o nome de Facebook Inc. para Meta, para se mostrar como a vanguarda do metaverso. Aquele metaverso que a gente viu falar muito no ano passado, ele deu uma leve decaída, tem grandes players no mercado que estão saindo disso, não estão mais investindo. A Microsoft mesmo demitiu a equipe inteira dedicada ao metaverso, e o próprio Facebook está fazendo uma guinada nas operações. Danilo, quer dizer que o metaverso morreu? Então, todo aquele hype não vai ter mais? Na verdade, ele evoluiu. Hoje, 2023 em diante, o que se tem falado não é mais no metaverso. A gente tem falado numa realidade aumentada, ou mais ainda, uma realidade de imersão, a evolução da realidade aumentada. Então, ao invés do bonequinho lá que eu entro, parecia que eu estava jogando The Sims, só que com pessoas na vida real, agora a tendência é trazer um pouco mais do virtual para o real e levar o real para o virtual. Como? Os gêmeos virtuais. A gente vai ver uma tendência aí de eu fazer uma replicação virtual do que eu existo no real. E isso é uma coisa que o mercado internacional tem visto como promissor nesse ano. E por que é importante a gente ficar atento a essa tendência nesse virtual real? Principalmente pessoal aí de agências de publicidade, marketing, live marketing, empresas. A expectativa é que esse ano seja o ano do marketing de experiência de imersão. E aí é o que? Trazer mais tecnologia para a experiência do consumidor, para fortalecer o relacionamento com a marca. Então, olha uma tendência bacana aí. E sem contar, obviamente, nos novos ativos. Por que novos ativos? O NFT, que era a figurinha bonitinha, que pode ser usado para segurança, ele também pode ser usado a figurinha bonitinha aqui nesses ativos, novos ativos. Grandes marcas já vinham fazendo isso e têm se potencializando. Bom, marca de luxo, compra um tênis, ganha o NFT desse tênis. Para quê?
Aí, gente, a gente vai entrar numa discussão etérea aqui de qual o valor disso, se tem valor. Valor é o valor que a gente der. E uma coisa que a gente não pode ignorar é que o mercado, principalmente o mercado de consumo, tem dado valor para isso, tá? Terceiro ponto que a gente precisa falar como uma tendência ainda mais forte é da sustentabilidade. 2020 e 2021, a gente falava muito de sustentabilidade, começou-se a falar um pouco mais forte em ESG, e essa é talvez a sigla do biênio 22-23. No âmbito da inovação, principalmente de tecnologia, tem duas vertentes muito fortes em ESG. A gente está falando de tecnologias sustentáveis e tecnologias verdes. Mas, Danilo, qual que é a diferença desses dois? A gente tem visto um movimento de tornar a tecnologia mais sustentável por si. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, estou falando de gadget, estou falando de software, estou falando de dispositivos, e tudo isso tem um custo ambiental bastante grande, porque consome-se muita energia, consome-se muito insumo, muita matéria-prima. E aí tem se visto um movimento muito forte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de buscar soluções que custem menos financeiramente e ambientalmente. E isso pode ser na reaproveitamento. Lembra aquelas os três R's da reciclagem, que é do simples da reciclagem que a gente vê, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. Isso vem com força também no âmbito tecnológico. A gente tem visto movimentos aí para popularizar o uso de blockchain, aquela tecnologia de registro em blocos, potencialmente inviolável, que é descentralizado, que o produto mais conhecido é o Bitcoin. Então, só para quem talvez não saiba, Bitcoin não é a única coisa que existe no blockchain. A NFT é uma coisa também baseado em blockchain. Blockchain é a tecnologia. E só que processamento do blockchain descentralizado consome uma energia absurda. Tem se visto movimentos para otimizar isso, para tornar mais acessível e ambientalmente e financeiramente menos custoso. Isso quando a gente fala de tecnologia sustentável. Porque quando a gente fala de tecnologia verde, está muito alinhado também, mas é um pouquinho diferente, que são tecnologias voltadas para o ambiente, principalmente soluções para enfrentar e buscar frear as mudanças climáticas. E a gente tem visto aí movimentações, assim, bilionárias no mercado nacional, inclusive, voltadas a isso. Quando a gente fala de tecnologia verde, pode não parecer, mas o Brasil é referência principalmente na geração de energia. A gente tem uma matriz energética muito renovável, né? Hidrelétrica, etanol, são duas que a gente fala bem. Mas o Brasil está desenvolvendo agora uma grande indústria de hidrogênio verde, que tem um potencial de geração de receita enorme. A União Europeia inclusive, um dos motivos que tende a acelerar o acordo Brasil, o Mercosul, União Europeia, porque lá tem se visto uma necessidade muito grande de migração da matriz energética carvão, gás natural, petróleo, etc., então de combustão de combustíveis fósseis, desculpa, para mais limpa. E a gente tem um potencial de geração de hidrogênio verde absurdo. Só que a tecnologia verde ela não para aí. A gente vive num país que, infelizmente, tem discrepâncias muito grandes. A gente está aqui falando de inovação, falando potencialmente de proteção de dados, de cibersegurança, ESG, mas a gente tem problemas sérios de saneamento básico. A gente tem um problema sério de acesso à informação, de acesso à tecnologia. Então, medidas de tecnologia voltadas, por exemplo, ao saneamento básico, vem com tudo, tem sido discutido, né, o novo marco legal de saneamento básico. Então, essa é uma tendência que a gente vê, principalmente no Brasil, também para 2023. Outra tendência
equipamentos cada vez mais conectados, que vão me gerar mais eficiência, que vão me gerar mais dados, que vão me gerar mais inteligência de dados. E esse item está muito relacionado com a próxima tendência que se consolida e ganha velocidade em 2023, que é o nosso 5G. 5G, para quem está em algumas capitais ou regiões metropolitanas, já está vivenciando isso. Em outras regiões do Brasil ainda vai demorar um pouquinho, mas o projeto da Anatel é que até 2026, todas as cidades com mais de 200 mil habitantes tenham 5G. E por que isso é importante? Primeiro, porque o mundo já está falando do 6G, tá, gente? O 5G e já é uma realidade para alguns lugares do Brasil, os mais populosos principalmente, mas o mundo já está falando de 6G. Mas o 5 já vai gerar uma evolução absurdamente bacana. A gente está falando de maior conectividade, a gente está falando de maior velocidade, a gente está falando de menor latência, que é esse tempinho de resposta. Sabe quando você clica para fazer alguma coisa, até a página ir e voltar, começar a carregar? Isso é uma forma bem simplória, é a latência. Isso me traz o quê? Possibilidade de mais equipamentos conectados. A gente tem hoje em desenvolvimento redes privadas de 5G na indústria, que os equipamentos começam a conversar entre si sem necessidade de fiação. Estou falando simplesmente com a rede 5G. Opa, está acabando o suprimento aqui. Olha, produzi tantos com tanto erro. E aí a gente tem um ganho de produção, um ganho na geração de dados que vai me trazer mais rentabilidade ou mais conhecimento do meu negócio. Esse é o mínimo que a gente consegue. Mas tem também mais equipamentos conectados, a possibilidade que a gente tem visto surgir com mais frequência no Brasil, com maior intensidade, das cidades conectadas. Vou ter semáforos inteligentes, vou ter uma forma de melhor controlar o tráfego de veículos, como que eu vou medir políticas públicas para o próximo biênio, quinquênio, decênio, vou ter mais acesso a informações. E, claro, o 5G tem o potencial de fortalecer ainda mais o setor de jogos eletrônicos. E a gente fala o esportes, porque é uma tendência também de 2023, e a conectividade melhor potencializa o acesso a isso, mas e tudo? Tudo tem se migrado muito para o digital, para o virtual. E aí eu tenho necessidade de conexões estáveis, conexões rápidas, para que eu não perca competitividade, que eu não perca tempo, que eu não perca, no final das contas, o quê? Somos empresa? Dinheiro. Tá? E quando a gente fala de 5G, uma coisa que tem sido muito relacionada também, e que é uma outra tendência para 2023, computação quântica, que pode parecer uma coisa que não está no nosso dia a dia. Poxa, o computador quântico do Google, que é capaz de fazer inúmeros cálculos, N cálculos a mais do que qualquer computador já existente. Só que isso vai potencial de trazer benefícios enormes. Hoje já são vistos. Mas, Danilo, eu não vou comprar um computador quântico. Não sei nem o valor que está um computador quântico, então, assim, eu vou continuar usando meus laptops, meus servidores bonitinhos. E aí vem a grande tendência de 2023, não é simplesmente a computação quântica, mas computação quântica como um serviço em nuvem. Então, a gente já tem hoje, inclusive, 3 áreas principais que estão se valendo muito disso. A área de petróleo, usando computação quântica para ajudar a fazer cálculos de quanto petróleo eu tenho ali naquela reserva ainda. A área de engenharia, principalmente de materiais, para desenvolver novos e melhores materiais com as informações que eu tenho. E a área farmacológica de saúde. A gente viu um processo de desenvolvimento de vacinas rápido como talvez nunca se tenha visto na história. E aí, não vamos entrar aqui na seara do houve ou não estudo suficiente ou o quê, mas com a computação quântica, eu trago o potencial de desenvolvimento de medicamentos, de novas soluções farmacológicas, inegavelmente maior, elevado a N potência. Por quê? O que é o teste clínico? O que é o teste de medicamentos?
testar justamente quais são as reações, quais são as possíveis reações, quais são os efeitos positivos ou adversos. Quando eu consigo, tem uma máquina que consegue me potencializar esse resultado, sensacional. E aí a gente vem também para algumas áreas que têm ganhado força lá fora. Talvez não seja a tendência de 2023, mas vale ficar de olho. Está falando na possibilidade de uma maior adaptabilidade da natureza. Isso o quê? Mudar mesmo, mudar coisas que são naturalmente dispostas daquele jeito. A gente está falando de mudança até no âmbito genômico. DNA, mexer em DNA para melhorar e estudar e desenvolver, que está muito relacionado com a bioengenharia. E aí a computação quântica ela vai ter o potencial de nos ajudar muito. E aí isso é uma tendência importante. Por quê? Danilo, eu não faço bioengenharia. Eu não faço prospecção de petróleo ou exploração de óleo e gás. Mas isso pode te trazer o potencial de desenvolvimento de novas soluções, que sejam soluções digitais, muito mais bacanas, porque eu consigo desenvolver, testar e colocar em produção muito mais rápido, porque eu tenho uma capacidade de processamento imensa. E quando eu falo de computação quântica, processamento, desenvolvimento, vem talvez a rainha das tendências para 2023, que é a inteligência artificial. Esse é última grande tendência que a gente vai comentar hoje, para fechar com chave de ouro mesmo, porque tá bombando. A inteligência artificial, ela hoje está muito em voga, principalmente por conta do ChatGPT. O ChatGPT, ou aquele chat que eu jogo uma pergunta, jogo uma frase e ele me gera uma resposta muito humana, muito legível e para os olhos humanos, numa primeira leitura, difícil de saber se foi de fato escrito por uma máquina ou não. Só que é importante a gente pensar que a inteligência artificial não surgiu com o ChatGPT, tá? A gente tem aí essa plataforma, essa tecnologia como um grande revolucionário, porque ela tem mudado a forma que as pessoas têm feito pesquisas e gerado novos documentos, novos textos, mas a gente tem IA aplicada no nosso dia a dia já tem um bom tempo, tá? A gente fala em inteligência artificial, normalmente a gente está falando ali, o algoritmo que vai fazer alguma coisa baseada, aprendendo com as interações. O ChatGPT, ele tem uma linguagem mais natural do que a maioria dos robôs, vamos chamar assim de uma forma mais simplificada, mas ele é isso. Ele é um algoritmo que, com uma base de dados muito grande, ele é muito mais esperto, vamos chamar, muito mais desenvolvido que um algoritmo comum. Só que ainda tem erros, ainda precisa de melhorias, e o mercado está acreditando nele. A Microsoft mesmo, aquela que abandonou o metaverso, prometeu um investimento de 10 bilhões de dólares nos próximos anos. E a Google está preocupada porque ele potencialmente vai mudar a forma como se faz busca. E busca é o principal motor de receita do Google, né? Advertising, publicidade. Só que, tanto que o Google foi atrás de gerar, desenvolver a sua própria inteligência de conversação, que é o BART, só que aparentemente não estava exatamente pronto e no lançamento gerou algumas respostas bem erradas, o que implicou numa queda do valor da ação da Google bem considerável, que gerou uma perda de receita de 100 bilhões de dólares do dia para a noite. Só que não vamos achar que Google e outras empresas estão para trás de inteligência artificial. Quando a gente fala de machine learning, da máquina aprendendo com as interações o que é mais relevante, relevante? Quem que aprende o que é relevante para a gente? Nosso dia a dia, a gente tem as redes sociais aí, cada vez mais aprendendo o que a gente mais gosta e oferecendo mais coisas do que a gente gosta. A gente tem as redes neurais profundas, que são uma tecnologia de inteligência artificial, que ela vai buscando aprender problemas mais complexos, questões mais complexas, e
para poder retornar também com respostas talvez mais abstratas, mais subjetivas. E até a visão computacional, reconhecimento de visão mesmo. Computador que antes eu precisava inserir 0 e 1, ou eu dava um comando que ele traduzia como 0 e 1, agora, muito claramente, consegue já ver, identificar e traduzir isso. Tudo isso é algum tipo de inteligência artificial. E aí a gente tem esse talvez como principal tema para 2023 em diante. Por quê? Ela já está no mercado. Ela tendência, já tem players investindo uma grande soma. Então não adianta a gente ignorar a existência. E aí a gente precisa ter, no âmbito jurídico, no nosso dia a dia de empresa, começar a se preocupar. Por quê? Eu posso ter problema de propriedade intelectual, porque se uma inteligência artificial é capaz de gerar conteúdo, é capaz de gerar de inteligência artificial que você dá o comando, ela gira arte para você, literalmente, uma imagem artística. De quem é a propriedade intelectual? Quem são os direitos de autor? Se ela está se baseando em informações já disponíveis, não estou correndo o risco de ter um plágio ali? Quem que é dono dessa obra? Quem está sendo plagiado? Que risco que eu estou correndo? E, inclusive, por isso, existem ferramentas também para a gente fazer o inverso. Conferir se um conteúdo ele foi gerado em ferramentas de inteligência artificial ou não. Então, eu não posso deixar de olhar para esses 6 pontos, que foram 6 grandes nichos que a gente separou aqui, que junto eles acabam agregando uma série de ferramentas e tecnologias. E eles não estão sozinhos. Eu vou trazer inteligência artificial para a computação quântica, e eu vou ter uma IA aplicada na cibersegurança. Ou então, eu vou ter machine learning para entregar uma realidade aumentada ou de imersão mais bacana. As tendências, pessoal, as tecnologias, ainda que a gente avalie elas de uma forma meio segregada para ter uma visibilidade um entendimento mais sedimentado, elas estão juntas. A realidade está aí toda se misturando. E esses são os 6 principais pontos que a gente chama a atenção para vocês. Fiquem de olho, porque a gente acredita que vai bombar em 2023. Se você sentiu falta de alguma tendência que tem sido importante e relevante no seu mercado, manda uma mensagem para a gente, vamos marcar um café, estou à inteira disposição para debater e conversar sobre esses assuntos que muito me interessam, e já fica o convite para o próximo Faz Mais Simples. Esperamos vocês lá. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom restinho de semana e um ótimo carnaval para quem for de carnaval. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.